Já preciso de óculos. Boa tarde a todos. Caro Luís, caro Nuno, Carlos, tantas figuras aqui ilustres que têm contribuído tanto para este país. Boa tarde a todos. Agradeço imenso este convite para poder fazer parte desta vontade coletiva de transformação, numa altura em que, sem nenhum desprimor para a classe política, me parece muito relevante para uma reflexão mais ampla, mais clara, esta oportunidade de abertura à sociedade civil, na qual eu me incluo como independente, proporcionada por esta Aliança Democrática. Muito obrigado. Bom, a 22 de abril de 1992, a maior parte ainda não era nascida, que está aqui, o governo de Cavaco Silva, com a iniciativa de Pedro Santana Lopes, aprovava a criação das orquestras regionais, sediadas fora do Porto e Lisboa, que pudessem valorizar a qualidade de vida dos cidadãos, bem como estimular os talentos e os valores individuais. A sensação era que estávamos numa fase de sonho. Em 92 sentíamos que havia alguma coisa a acontecer. E o meu sonho de dirigir uma orquestra cumpre-se quando, em 1995, vou do Porto para Lisboa para estudar direção de orquestra. Num país que estava em mudança e num contexto familiar, os meus pais, da classe média emergente, pós 25 de Abril, cheia de sonhos, com o horizonte em si, portanto, empurrava os filhos para isto. E assim fui. Esta classe média que temos que hoje recuperar, porque era uma classe médica e média, que sonhava. Então, 29 anos depois, sei que faço parte da primeira geração que bateu com a cabeça no horizonte, que de alguma forma também se desiludiu. A maior parte deu conta que em Portugal, com a pouca escala que o país tem, e para sobreviver de uma profissão artística, porque não tinha sido estruturada o suficiente. Quando olho para a geração dos meus filhos, não consigo ver as condições criadas para o desenvolvimento de profissões nesta área artística, ligada à criatividade, ligada às artes. E os meus pais, há 29 anos, achavam isso possível. 29 anos atrás. Portanto, eu hoje estou aqui porque eu quero ver esta possibilidade quando olhar para o futuro. Eu quero, para mim, porque ainda estou válido, e para a minha geração, e para os meus filhos. Portanto, caros amigos, chegou a altura de transformar isto. Vamos embora ou não? Vamos embora ou não? Eu acho que é preciso começar por definir que a cultura é uma ferramenta estratégica para a visão e construção do Portugal que queremos, inovador, criativo e aberto ao mundo. Porque a arte, e tal como muitas vezes o Luís defende, a arte devolve a esperança, porque naquele lugar, quando se imaginam a sair de um concerto ou a ver uma exposição que nos entusiasmou, aquele lugar em que tudo é possível, aquele lugar lindo, isto é esperança, em que as coisas podem acontecer. E a arte está acima de qualquer ideologia. Portanto, é para este lugar que nós queremos ir. A palavra cultura é hoje, na minha opinião, uma palavra um pouco gasta, porque é laça, não tem definição concreta. É uma palavra que, inclusivamente, está fora do discurso político. E é preciso pô-la no discurso político. Eu sei que o Carlos tem feito em Lisboa isso, bastante. E é muito relevante ter teatros em cada uma das freguesias, muito relevante. Então eu diria que é preciso definir cultura. Estamos a falar de património, da nossa memória, material e imaterial. É preciso geri-lo. Estamos a falar da criação, tudo aquilo que hoje se faz e que documenta o nosso tempo. A arte documenta o nosso tempo. Quando criamos hoje, estamos a documentar este tempo. Estamos a falar dos profissionais, os artistas que conhecem, os bailarinos, os músicos, mas também falamos de
N profissões ligadas à criatividade. Os técnicos de luz, os técnicos de som. É hoje uma indústria. E então, para este Portugal que queremos, onde a cultura tem que ter um papel fundamental, eu gostava de chamar a atenção para 4 pontos. O primeiro é a cultura como parte da economia. E no momento em que conseguimos atingir este objetivo, em que alguém conseguir viver da sua arte, temos uma parte do objetivo conseguido. Então a economia hoje já emprega, como a maior parte das pessoas que está aqui sabe, 200 mil empregos no total de empregos do país, que corresponde a 4% dos empregos do país. Tem no tecido das empresas 60 mil empresas ligadas à área da cultura, que, segundo dados do Eurostat, estamos a falar de 3,9, o que nos posiciona já numa posição bem interessante, já a meio da Europa, no meio da escala na Europa. E temos imensas novas profissões ligadas à criatividade. Mas, por um lado, é preciso consolidar esta indústria, porque é preciso consolidar esta indústria. É fazer disto uma indústria, olhá-la como uma indústria, consolidá-la para que seja sustentável. Por outro lado, é preciso pensar que temos que financiar alguma coisa que não é tangível. O objetivo final não é tangível. O objetivo final não pode ser preenchido por números. Porque eu pergunto-vos, quando saem de um concerto ou saem de uma exposição, como é que nós mensuramos aquilo que estão a sentir? Aquilo que vão sentir quando vão para casa? Não conseguimos mensurá-lo. E, portanto, é preciso balançar entre a construção de uma indústria e, ao mesmo tempo, acreditar que, financiando isto, chegaremos àquele lugar da nossa visão que há bocadinho falei. Chegaremos a uma visão de exposição do indivíduo à criatividade. O indivíduo que, sob a criatividade, questiona-se, abre o seu mundo, toma consciência de si próprio e, de alguma forma, se tudo correr bem, há de tornar-se uma coisa produtiva e, no último estadio, se calhar inovadora. Portanto, recebemos a criatividade, abrimos a nossa mente e transformamos isso em produtividade e em inovação. Ponto 2. Financiamento e previsibilidade na cultura. Ninguém é verdadeiramente livre quando não tem as suas necessidades básicas garantidas. Tanto financeiras como de valorização do seu percurso profissional. Então, precisamos de ver qual é o nosso quadro. Nós estamos num quadro, provavelmente como em muitas áreas, de subfinanciamento crónico. Mas é preciso perceber que nesta área da cultura, do subfinanciamento crónico, acontece uma coisa. É que ainda não chegamos ao ponto sequer de dar estruturação mínima. E quando uma orquestra só tem dinheiro para recursos humanos, mesmo assim difícil, mas não tem dinheiro para programação, não consegue transformar os seus recursos humanos noutra coisa, não consegue dar às pessoas uma programação anual, não consegue fazer com que as pessoas se liguem. E acontece o mesmo com a programação dos teatros. Temos uma rede de teatros que toda a gente apregoa muito boa. É verdade. Mas são Ferraris na garagem, sem dinheiro para andar cá fora, porque não têm dinheiro para gasolina. Então, 3 pontos para isto. De alguma forma, é o clássico, maior orçamento para a cultura, porque é preciso apostar em ajudar a estruturar um tecido micro, pequeno, médio. Porque toda a gente fala da Serralves, da Gulbenkian, do São Carlos. Estes são os chavões e que são absolutamente necessários. O trabalho que fazem é extraordinário. Mas é preciso, cá para baixo, para que a simetria não seja absolutamente um fosso gigante, é preciso construir isto tudo, até cá em baixo. E, portanto, micro, pequeno, médio e grande. Para que eu, com os meus filhos, eles vejam o fim do caminho, para que todo o sistema funcione. Depois, é preciso previsibilidade nos financiamentos, porque sabemos o que é que isso dá. Quando não há previsibilidade, acontece-nos a dificuldade de não conseguirmos projetar nem preparar. E é preciso, ao mesmo tempo, não estar
por um lado a dar previsibilidade, mas por outro lado a tirar a liberdade criativa. Temos que arranjar aqui um meio termo que nunca é fácil. E, por fim, plurianual. E plurianual, porque é que se fala no plurianual? Porque as estruturas e a lógica de mercados da cultura é plurianual. Porque hoje nós programamos para daqui a 2 anos. E se nós nos quisermos desintegrar da Europa, temos que estar nesta lógica, programamos a 6 meses, mas não conseguimos nem fazer um circuito de artistas, nem, e mais importante que tudo, porque não estamos só a falar dos artistas, o consumo cultural fica afetado. E é disso que nós falamos, é do consumo cultural. E por fim, porque temos que balançar o reforço do orçamento com os privados, temos que criar verdadeiramente uma lei de mecenato absolutamente explosiva. Luís, Nuno, explosiva. As pessoas, as empresas têm que saber que têm que poder pôr dinheiro e que vale a pena. As empresas têm que aproveitar um balé, têm que querer patrocinar um balé, têm que patrocinar um concerto porque gostam, da mesma forma que nós os incitamos a comprar carros elétricos. É o mesmo princípio. As pessoas, quem gostar, tem que dizer assim, opa, olha que bom, pai, gosto imenso deste artista, eu gosto imenso daquela companhia, vou comprar um concerto. A Ópera de Viena tem 50% de financiamento privado. O Concertgebouw, que é a maior sala de concertos de Amsterdão, é totalmente privado, mas é preciso criar as condições aos privados. Portanto, equilibrar, por um lado, reforço do orçamento, por outro lado, dar aqui uma mão para nós conseguirmos ter a sociedade privada dentro das artes. Vamos criar esta lei. Como é que é? É para andar. Tem que ser. Está na altura, pá. Está na altura. É isso. Ponto 3. A nossa visão, porque no fundo é por isso que estamos a falar disto tudo, com as estruturas preparadas, então podemos atingir a nossa visão. E qual é a visão da cultura? Vamos convidar milhões de pessoas, a fruir da atividade cultural. Vamos convidá-las a receber criatividade, a colocá-la dentro de si própria e a transformar isso em produtividade e inovação, como falava o Paulo Portas. Esta receita é fácil. Bom, sobre o enquadramento do consumo cultural, alguns dados. Num estudo da Fundação Gulbenkian, sobre o inquérito às pratas culturais dos portugueses em 2021, 6 em cada 10 inquiridos afirmaram que foi a escola que lhes apresentou pela primeira vez o contacto com uma atividade cultural. Sabemos também que estavam matriculados no ensino integrado de música, portanto, área especializada, cerca de 3.000 alunos em 2021-2022. Sabemos também que a clivagem cultural no consumo tem a ver com a idade, com as qualificações, com a classe social e com o território. O cinema sabemos que é a arte mais popular, com cerca de 5,5 milhões, digamos, frequentadores das salas de cinema. Sabemos que o cinema português em 2021, nesta franja, são 3,5% e o cinema americano 35%. Também sabemos que a televisão é um meio que toda a gente continua a consumir. 9 em cada 10 portugueses continuam a consumir televisão diariamente. Portanto, chegados à internet, temos que desenhar um grande plano para a internet, para o consumo cultural na net. É fundamental utilizá-lo porque é mais barato, é interativo e é um grande aliado. Temos que olhar para a escola como um sítio, um lugar onde se apresenta a cultura, mas não é só ir fora ver a cultura, é trazer esta criatividade para dentro da escola, com interdisciplinaridade, porque aqui a cultura também pode ajudar, o lado criativo. Nós temos de trazer isso para a escola. E depois, sabemos que em 2100, com o novo Atlas da língua portuguesa, em 2100 teremos 487 milhões de falantes de português, com a África a ultrapassar o número de pessoas do Brasil em 2100. Portanto, há de ser com certeza uma oportunidade. Ponto 4. Temos que valorizar os profissionais da cultura, porque precisamos de pessoas inspiradas. Eu sei que isto parece romântico.
Mas isto é o que faz a diferença. E, portanto, se nós queremos um país inspirado, temos que arranjar uma forma que as pessoas se consigam mobilizar para chegar a esse nível. Depois temos que dignificar a sua carreira artística, que não está a acontecer, e não acontece, portanto é um grande desafio fazê-lo. E depois um estatuto, e este não protege, que proteja devidamente a sua dignidade. Então, com profissionais inspirados, talvez nós consigamos chegar àquele ciclo inspirado. Eu estou inspirado, inspiro, e há aqui um círculo virtuoso que acontece. Portanto, no fundo, o que nós queremos é que os portugueses estejam na performance de topo, desenvolvimento pessoal. É a pirâmide de Maslow, não é? É o último estadio. Ao mesmo tempo que temos que comer, mas estamos a trabalhar no último estadio. Ele, na altura, não defendia isso. Quem sou eu? Mas estamos ao mesmo tempo a fazer isto. Estamos ao mesmo tempo, desde pequenos, a consumir isto. Há de nos tornar mais criativos, mais abertos e mais produtivos e, se calhar, inovadores. Então, como conclusões, temos que estruturar uma indústria criativa sustentável, com espaço para crescer e se consolidar. Temos que reforçar o orçamento para a cultura, para terminar com a precariedade no setor e alavancar esta criatividade, nacional. Temos que ser ambiciosos, aqui sim com números, no número de pessoas a quem sugerimos que consuma arte, que consuma criatividade e puxar lá para cima. Porque o país que eu quero para os meus filhos e para mim, para a minha geração, é um país onde cada um deles, mesmo desejando ser artista, ou mesmo que não queira ser artista, tenha um país em que vive, um país desenvolvido, que acolhe o talento, que reconhece o talento, que acolhe a criatividade, que se quer sentir criativo, que tem qualquer coisa cá dentro, assim, estou a sentir qualquer coisa. Em vez de estar na prudência, fazer gestos. Um gesto próprio. E a criatividade é um gesto próprio. Eu inovo quando faço o meu próprio gesto. E, portanto, é isto que nós queremos ao país. E sabem porquê que nós não comemoramos Camões, como o Paulo Portas disse? Porque temos uma relação muito pequena com a cultura, mas é uma relação afetiva. A cultura não nos emociona, porque é de fora para dentro. E nós temos que fazer isto ao contrário, de dentro para fora, e tem que ser desde cedo. De cá dentro, para depois isto nos emocionar. Camões! Vamos comemorar Camões! É isto. Porque se não sentirmos isto, como é que havemos de comemorar Camões? Espera aí, estava aqui no meu calendário. Comemorar Camões. A relação afetiva com a cultura é uma relação afetiva com a memória, com a criatividade e, acima de tudo, connosco próprios. Porque quando nós não comemoramos o Luís, não é o Montenegro, o Luís Vaz de Camões, significa, quando nós não comemoramos Luís Vaz de Camões, que não nos estamos a respeitar. E isso é o pior de tudo. Ok? Parabéns à Aliança Democrática por terem aberto as portas para esta reflexão mais ampla, terem convidado pessoas da sociedade, como eu, na procura das melhores soluções para a mudança que todos queremos. Agora é tempo também da responsabilização individual de cada uma das pessoas que constituem esta AD, porque nós também precisamos de contar convosco. Precisamos de que assumam esta responsabilidade, porque estamos a confiar. E, por fim, dia 10 de março. Dia 10 de março. É tempo também da responsabilidade de cada um de nós, porque é o tempo de sonhar com a mudança. Estão a ver aquele lugar em que eu tinha estado a falar, quando acabamos um concerto e que estamos bem dispostos, que maravilha. Este lugar é um lugar de sonho, de oportunidade. Este lugar existe. Eu sinto sempre que acaba um concerto, ou sinto quando visito alguma coisa que me emociona. Portanto, neste momento, antes de pôr lá o votinho na urna, é assim que se diz, na urna, não é? Desculpa. Antes de pôr o voto na urna, este é um momento de tudo é possível. É ali que nós concretizamos a mudança. É aqui que nós temos que fazer a mudança. Temos que ir a votos, temos que votar. Temos que votar, é isso. É isso. Portanto, precisamos da cultura como pão para a boca.
Viva Portugal!